Quem tem razão? Não vi com bons olhos, né? A apresentação dizia que a proposta ia incentivar o desenvolvimento econômico, melhorar a carga tributária, tornar mais simples o recolhimento dos tributos. Porém, isso para mim não se chama-se reforma tributária, é apenas um aumento da carga tributária, em especial à classe média, em especial ao prestador de serviço, desestimula investimentos, criações de novas empresas, novas pessoas jurídicas no Brasil. O projeto apresentado pelo governo, em tese, busca uma justiça tributária com a tributação dos dividendos, né? Até o governo fala que está chegando à margem dos países da OCDE, mas quando os países da OCDE tributam lucros, dividendos, eles desoneram a cadeia produtiva. Então, o Brasil está chegando a ter uma carga tributária enorme sobre o consumo, sobre a tributação sobre o consumo passa da média da OCDE, e o Brasil também quer ter uma carga enorme sobre lucros, dividendos e rendas, passando a média dos países da OCDE. Então, eu não sei aonde vai chegar esse colapso tributário, aonde isso vai melhorar na economia, né? Numa época de pandemia, onde todo mundo está passando por uma crise financeira advinda dessa crise sanitária, que deveria ter um estímulo econômico, eu estou vendo como um desestímulo à economia, ao desenvolvimento do país. Agora, doutor André, passa aquela ideia de uma justiça tributária, porque aumenta a isenção para os trabalhadores, agora deve ser, quando aprovada a medida, 16 milhões de isentos, com essa faixa de R$ 2.500, lembrando que há muitos anos e há vários governos que não se tem correção da tabela do imposto de renda. Mas aí tem essa questão da taxação sobre lucros e dividendos, ficou uma preocupação do mercado financeiro nesta sexta-feira em relação a afugentar o investidor estrangeiro, ou então ter de haver uma redimensionação, um recálculo, né, do valor das ações, já que a lucratividade tende a ser menor porque haverá uma taxação. A repercussão no mercado financeiro foi muito ruim, nós tivemos queda da Bolsa de Valores, tivemos alta do dólar, interrompendo uma sequência de vários dias de queda acentuada por essa preocupação. O senhor acha que chega a esse ponto? Chega sim, porque o governo ele reduziu a alíquota do imposto de renda, né, de forma gradativa, né, de 15% vai para 10%, né, sendo que o ano que vem é 12,5%, porém há um aumento de 20%, né, quer dizer, incide 20% sobre os dividendos. O que você vai ter? Uma tributação efetiva de 43% sobre os lucros e dividendos societários. Ou seja, você dificulta a atividade econômica, além de ter uma tributação enorme sobre a produtividade, né? Então, você desestimula mesmo. Ontem foi uma pandemia no mercado financeiro e também no meio tributário, né? Todos os meus amigos, eu falo assim, não compensa mais ter uma empresa no Brasil. Vai ficar difícil assim. Está todo mundo preocupado com essa medida do governo. A reforma tributária que as pessoas esperam é que seja uma reforma tributária que desonere o contribuinte, desonere a cadeia produtiva, que desonere o consumo interno para aquecer a economia. Não uma reforma tributária que, o nome de reforma tributária, só visa aumentar a carga tributária, que não necessariamente vai trazer como consequência um aumento da arrecadação. Porque, como você bem falou, o mercado financeiro já está com medo de afugentar os investidores. Se afugentar os investidores, não terá um aumento de arrecadação. Doutor André, o que seria... Perdão, pode falar, depois eu faço a pergunta. Outra coisa que nós temos que ver, a questão da isenção do imposto de renda à pessoa física. Muitos tratam como um benefício fiscal. Mas qual que é a natureza da isenção? Porque se tem uma faixa salarial que é isenta do imposto de renda. A natureza jurídica disso é que é o mínimo existencial, é o mínimo para a existência do ser humano, é o mínimo brasileiro conseguir sobreviver. Então, esse R$ 2.500 é muito tímido, todo mundo sabe que há uma defasagem na atualização da tabela do imposto de renda, que hoje, uma simples atualização monetária era para valorizar até R$ 4.000 estarem isentos de imposto de renda. Ou seja, se esses valores até R$ 4.000 não estão isentos de imposto de renda, o governo está arrecadando o que não deveria. Está incidindo imposto de renda sobre algo que não é renda.
É o mínimo existencial. Isso tem que ficar claro para o brasileiro. Doutor André, em relação a essa questão de taxação de dividendos, ao mesmo tempo que se faz aí uma justiça fiscal, existe esse contraponto que foi colocado pelo senhor. O que seria um ponto de equilíbrio para que a gente siga nessa tendência, mas sem afugentar os investidores, como bem lembrou a Denise e o senhor também? O que é um ponto de equilíbrio? Países subdesenvolvidos, como o nosso, privilegiaram a tributação sobre o consumo, sobre os meios produzidos, em detrimento da tributação da renda e do patrimônio. Tributar o consumo é uma tributação injusta, é uma tributação regressiva. Tributar a renda e o patrimônio é uma tributação mais justa, que busca a justiça fiscal, e é uma tributação progressiva. Quem tem mais, contribui mais. Quem tem menos, contribui menos. Porém, para você buscar uma tributação justa, visando a renda e o patrimônio, você tem que desonerar a cadeia produtiva. Se vocês pegarem os países da OCDE que tributam demais a renda e o patrimônio, eles desoneram a cadeia produtiva, para o dinheiro circular, para aquecer a economia. E mais, quando você tributa a renda e o patrimônio, como os países desenvolvidos, a população tem uma contraprestação. A população tem educação boa, saúde boa, transporte público bom, lazer público bom. Aqui, quer dizer, querem tributar como país de primeiro mundo, como os países desenvolvidos, porém, o governo não devolve para a população essa alta carga tributária em benefícios sociais. Então, como que vai chegar a esse ponto de equilíbrio? Em nenhum momento o governo sempre fala, estamos com um problema de arrecadação, estamos vindo uma crise. Mas você não vê o governo se movimentando em diminuir suas despesas, em diminuir seus custos, em observar o teto constitucional. Ninguém pode ganhar mais que o teto constitucional. Nenhum servidor público pode ganhar mais que o teto constitucional. Então são essas medidas que demonstrariam para a população, para o contribuinte, tudo bem, está tendo um aumento da carga tributária, porém o governo está fazendo as suas vezes. Mas eu não escuto, eu não vejo projeto de redução das despesas públicas. Eu não vejo a reforma administrativa, que é muito mais importante do que a reforma tributária hoje, do que esse aumento de carga tributária que vem apresentando o governo. Perfeito. Agora está participando também do nosso debate o Gabriel Quintanilha, que é advogado especialista em direito tributário e econômico. Então, Gabriel, o André Félix chamava atenção para o aumento da carga tributária para as empresas nesse pacote de medidas que foi anunciado pelo governo na sexta-feira. Eu queria sua avaliação em relação ao que se pode esperar a partir dessas propostas. Eu concordo com o André, porque, na verdade, nós não estamos diante de uma reforma tributária. Isso é um pacote de maldades do governo federal que, em nenhum momento, atinge o objetivo do que tem sido discutido até aqui. O Brasil é um país cuja carga tributária é alta, a quantidade de obrigações acessórias também é muito considerável e, infelizmente, as reformas tributárias que estavam tramitando no Congresso ficaram congeladas para que fosse feita, então, essa reforma fatiada. Não houve redução de obrigações acessórias, que é um dos grandes problemas que nós temos no Brasil, país onde se gasta 1.500 horas por ano para que uma empresa possa pagar tributos, ou seja, não temos uma simplificação do sistema e temos simplesmente a criação de mais tributos, o aumento da carga tributária. A redução do imposto de renda da pessoa jurídica é muito irrelevante frente à tributação dos dividendos, que vai empobrecer os empresários brasileiros em 20% anualmente. O aumento da faixa de isenção não é mais que obrigação do governo. A defasagem é superior a 115% no tocante à base de cálculo do imposto de renda. Isso sem contar que investimentos que até então não eram tributados passam a ser tributados com a fatia da reforma proposta pelo governo, como é o caso do fundo imobiliário. Além disso, o governo ele acaba com a declaração de imposto de renda simplificada quando a renda for superior a R$40 mil. Isso também gera maior arrecadação e prejuízo para o contribuinte. Portanto, eu confesso que eu não consigo ver pontos positivos na fatia da proposta do governo, sobretudo se somarmos essa fatia da proposta à primeira, que é a criação da CBS com aumento de PIS/COFINS
para 12%. Só temos majoração de carga tributária. O governo está antecipando que na fusão aí de PIS/COFINS eles pretendem, na nova contribuição, colocar alíquotas diferentes. Isso não foi incluído nesse pacote anunciado na sexta-feira, mas eles estão atendendo o que seria reclamações aí principalmente de comércio e serviços, que teriam um aumento da carga tributária, assim como poderia acontecer com aquela fusão mais ampla que vinha sendo discutida. Mas entre os pontos que foram colocados como negativos mesmo na avaliação do mercado, que teve uma repercussão muito ruim, está a tributação de lucros e dividendos de 20%, o fim dos juros sobre capital próprio e o fim da isenção dos fundos imobiliários. Em relação às aplicações, eles pretendem trabalhar com uma alíquota única de 15%, independentemente de prazo de aplicação, nos fundos de renda fixa, fundos abertos, fundos multimercado, também na Bolsa de Valores deve ter uma alíquota única. Por esse lado, se pode ver alguma coisa de positivo? Confesso que eu, particularmente, continuo vendo somente lados negativos. É claro que se você considerar que a tributação dos investimentos deixa de ser mensal e passa a ser trimestral, pode-se considerar que houve uma redução de obrigações acessórias. Em vez de entregar 3 declarações, o contribuinte passa a entregar somente uma a cada 3 meses. Fora isso, não há absolutamente mais nenhum resultado positivo. E é importante lembrar também que nessa proposta de reforma do governo, as empresas que apuram o imposto de renda no regime de lucro real, elas não mais poderão apurar anualmente, elas terão que apurar a cada 3 meses, o que também pode gerar prejuízos na prática, porque muitas empresas elas acabam empurrando, entre aspas, o imposto a ser pago somente no balanço em 31 de dezembro. Isso não vai mais ser possível, isso certamente vai onerar as pessoas jurídicas no Brasil. Agora o doutor André Félix, por favor. Bom, se for falar um ponto positivo, que é difícil encontrar, como disse o colega, a gente pode falar da atualização do valor do imóvel, que agora o governo permite, no projeto permite a atualização do valor do imóvel quando você for realizar a sua venda. Porém, mesmo sobre a valorização do valor do imóvel, do bem imóvel, o governo vai exigir 5% a título de imposto de renda, ou seja, está tributando algo que não é renda, que não é acréscimo patrimonial, é apenas uma correção do valor imobiliário. Então é difícil ver realmente benefícios aí no projeto, algo que estimule a economia, mesmo essas questões de obrigações acessórias, como disse o colega, em recolher em 3 meses, isso não ajuda nada. A empresa vem com todo um planejamento que poderia, quem está no lucro real, de recolher anualmente, mesmo fazendo por estimativa, mudar para 3 meses, utilizar os prejuízos fiscais em 30% somente. Por que não fez realmente uma reforma tributária e voltar como era antes, que a empresa poderia aproveitar 100% do prejuízo fiscal? E continua com a trava de 30%, tributando o que efetivamente não é renda. O imposto de renda no Brasil, ele é totalmente deturpado. É totalmente deturpado. Já começa por aí. O imposto de renda no Brasil incide sobre algo que não é renda. Vai acima do que é renda. Então, ele já é algo irregular. Ainda aumentando a tributação do imposto de renda da forma que estão fazendo, não vejo benefícios. Agora, doutor André Félix, até para as pessoas entenderem melhor, no caso dos imóveis, quando os imóveis são muito velhos, que é mantido o mesmo valor lá, extremamente defasado na declaração do imposto de renda, essa atualização pode mexer com as condições que já eram estabelecidas, porque tinha uma condição aí, dependendo da idade do imóvel, a gente falando assim, que permitiria que a correção não tivesse um custo muito grande para o proprietário. Como é que fica essa situação agora? Vai ter alguma graduação? A pessoa vai, na hora do momento de vender o imóvel, de atualizar o valor, ela vai pagar muito mais caro? Então, torna um pouco mais justo do que era do regime atual, né? Porque essa proposta não passou ainda pelo Congresso. Torna um pouco mais justo, porque não tinha previsão, né, de correção do valor do imóvel. Muitas vezes a pessoa, quando ia vender um imóvel a título de ganho de capital, né, pagava muito de imposto de renda, tem direito a fazer essa correção. Então, tende-se a pagar menos imposto de renda. Doutor Gabriel Quintanilha, o que o senhor teria a acrescentar em relação a essa situação para as empresas colocadas pelo doutor André?
Na verdade, eu concordo quando ele aborda o prejuízo para a pessoa jurídica. O prejuízo é muito grande. A tributação da pessoa jurídica, considerando todo esse cenário que foi trazido hoje, vai ter sim um aumento de carga tributária. Considerando a primeira fase da reforma e a segunda fase da reforma, eu estimo que o aumento de carga tributária será superior a 50% para a pessoa jurídica. Isso porque a distribuição de lucro não era isenta e passa a ter 20% de distribuição para os sócios, e além disso a redução da tributação é muito pequena para o imposto em si da pessoa jurídica, e um aumento de PIS/COFINS é bastante relevante, principalmente no setor de serviços, né? Agora, com relação a essa figura do pagamento dos 5% sobre avaliação do imóvel, valorização do imóvel, esse é um dado também muito interessante, porque não necessariamente ele pode ser favorável, porque você paga sobre um lucro que você não realizou. Então, normalmente o brasileiro médio, ele não compra imóveis como troca de carro, ele não troca de imóveis a cada 5 anos. Normalmente, esse brasileiro médio, ele mantém o imóvel de sua propriedade por mais de 15 anos. De modo que, muitas vezes, quando ele vende, ele já se aproveita de algumas isenções que a legislação prevê, com redução da base de cálculo do ganho de capital, no caso, o lucro imobiliário, que a alíquota é de 15% a 22,5%. Então, nesse caso, o brasileiro vai acabar pagando imposto sobre um valor que ele não recebeu, que ele não realizou e que efetivamente pode não representar, na prática, considerando aí 10, 15 anos de norte para a venda de um imóvel, pode não representar uma redução tributária. Ou seja, eu particularmente vejo sim com bons olhos para aqueles que vendem imóveis em pouco tempo, mas para aqueles que vendem imóveis já num tempo mais longo, essa atualização de 5% pode ser mais prejudicial do que efetivamente benéfica. Doutor Gabriel, tanto o senhor quanto o doutor André também se mostraram desfavoráveis em relação a essa proposta que foi apresentada, uma nova etapa dessa proposta que foi apresentada na sexta-feira. Mais cedo, o doutor André explicou, eu questionei a ele o que seria um ponto de equilíbrio para uma proposta de reforma tributária que seria realmente importante para ajudar o Brasil a crescer, né? E eu queria te ouvir também, doutor Gabriel, o que seria um ponto de equilíbrio, uma proposta de reforma tributária que realmente seria favorável para as empresas e para os brasileiros de uma forma geral? Nós temos um problema muito sério no Brasil. Nossa tributação ela é muito mal organizada. Nós temos problemas de federalismo fiscal seríssimos, e um deles é o ICMS. O ICMS é um imposto estadual que incide sobre a circulação de mercadorias, e ele era o foco das PECs que tramitavam então no Congresso e eram objeto de discussão. O governo federal deixou de lado a discussão do ICMS porque depende do acordo com os estados para que esse debate avance, e tratou somente da tributação federal. O problema é que nós temos uma tributação muito pesada no Brasil, incidindo sobre produção e circulação, encarecendo os preços dos bens da vida. O Brasil é um país, por exemplo, que não tributa riquezas que o indivíduo detenha. O Brasil não tributa patrimônio. O Brasil é um país, por exemplo, que tem alíquota máxima de imposto sobre heranças de 8%. Há hoje um debate no Senado acerca da possibilidade de que esse teto suba para 20%, mas ainda assim, considerando países de primeiro mundo, nós temos uma defasagem muito grande. A Inglaterra, por exemplo, tributa acima de 40% a herança. Agora, como isso poderia ser favorável ao Brasil, uma tributação alta de herança? A herança, ela estimula o rentismo. A herança mal tributada permite que o herdeiro mantenha uma capacidade de renda sem produção. Isso centraliza o patrimônio e dificulta a arrecadação e o estímulo à economia. Além disso, nós temos outros detalhes relevantes, como, por exemplo, a ausência de tributação sobre embarcações e aeronaves. É um absurdo pensar que embarcações e aeronaves, maiores externalizações de riqueza que existem no país, não são tributadas. Ou seja, você tem problemas de tributação de patrimônio e também problemas de tributação de renda, porque hoje no Brasil é considerado rico, pagando a maior alíquota de imposto de renda que nós temos no país, aquele que ganha acima de R$ 4.600 por mês, já suportando 27,5% de imposto de renda. Ou seja, há uma necessidade profunda de revisão da tributação sobre patrimônio e renda no país.
É claro que essa medida do governo, ela parece que aumenta a tributação sobre os mais ricos, mas o problema não é só tributar os mais ricos, é fazer uma tributação mais justa e que desonere a produção e a circulação. Esse é o ponto principal que a gente deve buscar, que readeque e que reequilibre a tributação do ISS, que é um imposto municipal, do ICMS, que é um imposto federal, que haja uma redução importante do IPI, que é o imposto sobre produtos industrializados. Qual a lógica de tributar a indústria? Nós já somos um país desindustrializado. No momento em que a gente tributa o industrial com IPI e ICMS, numa lógica tributária confusa, há um desestímulo à produção industrial, portanto, geração de emprego e desenvolvimento econômico. A reforma precisa ser muito mais ampla do que isso que o governo se propõe a fazer. O que o governo está se propondo a fazer é simplesmente aumentar a arrecadação. E aumentar a arrecadação, provavelmente, para manter a desorganização estatal que nós vivemos, onde não haverá, infelizmente, uma reforma administrativa. A colocação desde o início do ministro Paulo Guedes é que a discussão sobre ICMS deveria ficar a cargo do Congresso e separado da unificação de PIS/COFINS, que foi a primeira proposta apresentada, não é? Mas o governo não se sabe por que ele não quis entrar nessa discussão geral que estava se avançando, inclusive com a participação dos secretários estaduais que defendem também alguma mudança, mas a gente tem em paralelo iniciativas do governo, por exemplo, de cobrar uma mudança da tributação sobre os combustíveis do ICMS. Nós tivemos nesta última semana também a aprovação daquela medida que foi para compensar o que o governo abriu mão de arrecadação, dando isenção para o diesel e para o gás de cozinha, que só subiram de preços desde que o governo teve essa iniciativa, mas aí vem a contribuição social sobre lucro líquido das instituições financeiras em geral, aumentou até o final do ano, mas aumentou. A gente vê que é meio que um remendo. Eu queria a opinião primeiro do Dr. Gabriel Quintanilha e depois do André Félix. Dr. Gabriel, por favor. Bom, é importante frisar que no tocante aos combustíveis, o governo federal também tem os seus tributos que incidem sobre combustíveis. Também há a incidência da contribuição e intervenção do domínio econômico, a CID de combustíveis, né? A culpa não é só dos estados. É importante lembrar também que há dois tributos que são muito onerosos para o empresário, para o setor produtivo, que são as contribuições para o PIS e para a COFINS. Então, colocar a culpa nas costas do Estado, dos estados de um modo geral, também não é uma solução viável. O ICMS precisa ser debatido de forma ampla. O fundamento para isso é muito simples. O Brasil é um país continental, onde os estados não se falam entre si, e as negociações entre estados são negociações pautadas em legislações estaduais diferentes. Quando nós temos um imposto como o ICMS, em que cada estado tem uma lei própria, ainda que haja uma lei geral, que é a Lei Candir, a guerra fiscal ela vai ser instalada. De modo que essa alteração que o governo federal diz que vai fazer no tocante ao ICMS sobre combustíveis não é uma alteração, não é uma novidade, é o que já está previsto na Constituição há mais de 20 anos. Ou seja, os estados eles devem deliberar sobre o ICMS sobre combustíveis, como os estados devem deliberar sobre o ICMS. O grande problema brasileiro é exatamente essa ausência de um equilíbrio frente ao ICMS. O ICMS é um imposto problemático. O ICMS é um imposto que, desde a sua origem, ele gera muita guerra fiscal. Os estados criam benefícios fiscais para atrair empresas para o seu território. E isso gera um ônus muito grande para os demais estados que não têm condições de suportar esses benefícios fiscais. Tomemos como exemplo o querosene de aviação. O Estado do Rio de Janeiro perdeu voos para o Estado de São Paulo e para o Distrito Federal porque o Estado do Rio de Janeiro não conseguiu baixar o ICMS sobre o querosene de aviação em razão do plano de recuperação fiscal. O Rio de Janeiro não pode conceder benefício fiscal por causa do plano de recuperação fiscal. Em compensação, São Paulo pode, o Distrito Federal pode, o querosene de aviação tem quase 20% de diferença. A empresa aérea vai abastecer o avião aonde? Aqui? Não. Vai abastecer em São Paulo, vai abastecer no Distrito Federal. Isso é guerra fiscal. Essa lógica precisa ser equacionada. Isso gera um prejuízo e um risco muito grande para os estados. E, óbvio, a reforma ampla era a única solução para isso. E havia, na verdade, dois projetos de reforma muito interessantes que foram esquecidos exatamente para a necessidade de negociar com os estados. Doutor André Félix. Bom, eu sou um pouco suspeito a falar do ICMS, né? Porque eu fui julgador do Tribunal de Imposto e Taxa durante 12 anos praticamente. É um imposto que eu gosto, o ICMS.
Eu acho que o nosso problema inicial foi o governo ter colocado a culpa da tributação do combustível estar alto por causa do ICMS. Dizer, o governo foi lá, reduziu a alíquota do PIS e COFINS para 0 durante 2 meses e teve como ajustar essa conta, cobrando mais contribuição social sobre o lucro das instituições financeiras. Os estados não têm como fazer essa medida de forma rápida. Para você reduzir o ICMS, para você isentar de ICMS qualquer mercadoria, qualquer atividade, tem que passar pelo CONFAS. Depois que aprovado pelo CONFAS, esse benefício fiscal, essa isenção fiscal, o que for, essa redução de incidência do ICMS sobre o combustível, tem que vir para as assembleias legislativas ratificarem o convênio do CONFAS. Então, não é uma medida rápida. E mais, os estados não têm como reparar isso com uma outra medida tributária, aumentando outro tributo, porque os estados apenas têm 3 impostos: ICMS, o IPVA e o ITCMD. Se aumentar qualquer um dos 3, essa exigência só poderá ser a partir do ano seguinte, em razão do princípio da anterioridade. Então, os estados não têm tanta possibilidade de mexer no seu regime tributário para tentar beneficiar determinado setor, como tem a União Federal. Então, já começa por aí o governo, ao dizer isso, quero ver os estados fazendo como eu fiz, reduzir o ICMS. Os estados não têm tanta margem para essa manipulação tributária, vamos dizer assim. Outro ponto, nas PECs, queriam de toda forma que o ICMS entrasse na reforma tributária. O ICMS é o imposto que mais arrecada no país. É o maior meio de recurso dos estados. A gente tem que lembrar que a gente vive numa federação, onde os estados gozam de determinada autonomia e abrem mão da sua soberania em prol de uma soberania única, que é a soberania da União Federal. A partir do momento que tirar o ICMS dos estados e querer transformar num IBS, como estava na PEC 45, os estados que já não têm tanta autonomia vão ter praticamente nenhuma. Tirar o ICMS dos estados seria praticamente um motivo verdadeiro de revolução nesse país. A guerra fiscal, como disse o doutor Quintanilha, ela é prejudicial, mas também é benéfica. Infelizmente, a nossa federação é capenga. Nos Estados Unidos, né, que os republicanos, quando promoveram a República aqui do Brasil, copiaram o modelo americano. Nos Estados Unidos, as unidades federativas têm muito mais autonomia e competência legislativa. A guerra fiscal nos Estados Unidos é normal. Lógico que muitos discutem isso, até na Alemanha tem problemas, que é uma outra federação. Mas não é tão prejudicial como nós vemos no Brasil. Por que no Brasil é prejudicial? Porque os governantes não respeitam a legislação que estabelece como deve se dar os benefícios fiscais. A guerra fiscal no Brasil, no ICMS, é muito fácil de acabar. É fácil, mas não há vontade política. Como se acabaria com a guerra fiscal do ICMS? O ICMS não é mais devido na origem. Pouco importa da onde saiu a mercadoria. O ICMS passa a ser devido no destino. Pronto. Já é uma forma de você diminuir as possibilidades de guerra fiscal, de benefício fiscal. Aonde chega o destino da mercadoria é devido ao ICMS. Outro ponto. O Estado que conceder benefício fiscal ao arrepio da Constituição e da legislação federal não recebe mais repasse federal. Se está dando benefício fiscal ao arrepio da lei, é porque está sobrando recurso. Se está sobrando recurso, não recebe repasse mais federal. E passa a responder também pela lei de responsabilidade fiscal. É muito fácil. Todo mundo reclama que o ICMS não poderia ser um imposto de caráter estadual e teria que ser um imposto de caráter nacional. Eu posso até ser corrente minoritária nesse sentido, mas eu discordo. Eu acho que dá para ter um imposto estadual perfeitamente. Basta os governantes agirem com responsabilidade, basta respeitarem a lei e mudarem alguns detalhes da legislação, que ele vai funcionar perfeitamente. A guerra fiscal, se for seguindo a legislação, tem que acontecer o quê? Diminuir a alíquota do ICMS, que é um imposto pesado sobre o consumo.
É o imposto que incide todas as etapas da cadeia produtiva até o consumidor final. Basta também respeitarem o princípio da não cumulatividade. Que todo custo, tudo que a empresa gastou para colocar aquela mercadoria ou aquele serviço sujeito a incidência do ICMS possa deduzir do imposto, do ICMS, ele vai ser um imposto prático que vai respeitar a neutralidade fiscal, que é um anseio do contribuinte, que é um anseio do empresário. Porém, o ICMS ele foi totalmente deturpado pelo legislador complementar, depois pelas legislações estaduais, e o Supremo Tribunal Federal, infelizmente, chancelou todas essas deturpações do ICMS. Quem tem razão?